Oiê, que bom ter você aqui com a gente. E hoje eu quero falar um pouquinho de fluxo, um fluxo de uma aula, tanto sendo ela totalmente digital ou quem sabe ela híbrida aí, né? E eu tenho pensado muito sobre esse assunto e aí trouxe aqui umas coisinhas para você. Olha só, para começar a aula, surpreenda, faça de alguma, coloque uma imagem super legal e, enfim, traga. Eu, por exemplo, aqui eu disse, eu estava trabalhando com os meus alunos que não era Natal, mas que eu me sentia presenteada e aí perguntei para eles, tipo, como que eles iriam responder continuar essa frase. Enfim, surpreenda, traga imagens fortes, traga algo fora do comum e cada dia de um jeito, né? E aí tá, isso aqui é uma outra forma, olha aqui, ó, uma outra forma de começar a aula. Então você tem que sempre fazer um check-in, né? Isso é bem legal. Então aqui, por exemplo, eu pedia para eles fazerem no papel, trabalhar aqui, dobrar o papel em quatro. Eu adoro fazer essa atividade. Alguns aqui no Amplifica já me viram fazendo essa atividade de realmente dobrar o papel. E aqui eu vario de várias formas, né? Aqui uma outra forma de conhecer o aluno, e aí como que eu trabalhei no online, esse aqui. Eu falei um pouco sobre mim, né? E aí eu criei um modelo para os alunos. Na verdade, quem me ajudou, na verdade, eu copiei, remixei da Dani Veronese, aqui, nossa super designer. E aí eu copiei esse modelo e fiz eles trabalharem em grupo. Então, quer dizer, a gente trabalhou um pouquinho juntos aqui na aula e depois a gente foi. Eu dei um tempo aí, dei 10 minutinhos para cada um para preencher os slides que eu tinha criado separado. Então eu só dei o link para os grupos e os grupos foram para os slides colaborativos que já tinha exatamente esse modelo aqui, né? Aí uma outra forma também, aí pronto, então essa é a primeira parte da aula que é de engajamento, de você realmente se conectar com o aluno. E talvez você possa pensar assim, poxa, mas estou perdendo o meu tempo de aula. Não, você acaba ganhando depois, porque você começa a fazer coisas rapidinhas e que fazem sentido para o aluno e você conecta o aluno. E isso pode ser feito tanto no presencial, quanto no híbrido, quanto no online. Eu tenho testado também aí já trabalhando a parte aí das atividades, né? Eu tenho testado uma dinâmica que tem funcionado super bem, que é o seguinte: eu digo para os alunos que eles têm X tempo, geralmente eu escolho vídeos que têm mais ou menos a mesma duração, né? Aí eu peço para eles fecharem o vídeo. Eles fecham o vídeo, eu posso ter 2, 4 vídeos aqui, mais ou menos sobre o mesmo assunto, na verdade aí com tempos similares. Aí eu separo em grupos e peço para cada grupo assistir um vídeo, né? Ou então eu peço os dois, às vezes eu peço os dois para eles verem os dois vídeos, mas geralmente eu divido em grupos e cada um assiste um. Aí, na volta, eu ou faço também um outro trabalho em grupo, que aí eles têm que se encontrar em salas virtuais, ou pode ser por estações. E aí eles têm que, eu pego um que assistiu cada vídeo, então eu pego 4, né, por exemplo, vamos dizer que tenho 4 vídeos, então eu pego um aluno de cada que tem assistido cada vídeo. A gente fala que é o information gap, né, em inglês, quer dizer, trabalhar essa questão de lacuna de informação e cada um pega a sua. E aí, no final, sempre uma coisa essencial aí no fluxo das nossas aulas é que quando acabou essa parte, realmente a gente fechar aquela atividade, não fazer a atividade passou. Fechou a atividade pode ser de um jeito bem simples, que eles têm que escrever, por exemplo, no chat ou no papel, ou conversar com o colega se eles estão presencialmente, o aprendizado no trabalho no caso, nesse caso eu estava fazendo sobre isso, né? Então, é muito nessa vibe aí de puxar sempre um fechamento da atividade para abrir outra atividade. Então, essa questão, e aí eu sempre me preocupo muito com essa questão do fluxo na aula, né? O flow, quer dizer, não é simplesmente fazer uma atividade, outra, não. Como é que isso vai se conectando, né?
E aí eu puxo essa atividade, dou um fechamento, eu deixo eles falarem e tal, aí dou um fechamento, eu puxo um fechamento. E aí, por exemplo, já posso ir para outra atividade. Então vamos ver uma outra atividade que eu tenho feito aqui que deu super certo, que é rotinas de pensamento da Harvard, né? Lá do Project Zero, e se você não conhece, vale a pena conhecer, e a gente vai trazer mais coisa aqui de rotinas de pensamento. Então aí eu peço o quê? Uma outra forma de trabalhar essa mesma questão aqui dos vídeos é o seguinte: eu peço para eles assistirem os vídeos, por exemplo, 2 vídeos curtinhos, né? E aí eu dou toda a rotina que eles têm que fazer aqui no slide. Então, olha, 5 minutos eles têm para preencher, né? O modelo que eu vou mostrar já já para você. 15 minutos de discussão no grupo, e aí eu sempre peço para ter um líder do grupo, então isso pode ser feito tanto presencialmente quanto online em salas virtuais, pode ser breakout rooms, ou você pedir para os próprios alunos, os líderes, criarem as salas e chamarem os colegas, ou pode ser via WhatsApp. E aí eu digo, eu dou também a coisa de voltar para cá, né? E esse voltar para cá, eu digo assim, tal hora todo mundo tem que estar de volta aqui, aí eu faço um check-in para ver se está todo mundo presente. No começo vai ser meio caótico, mas depois os alunos vão se acostumando com essas rotinas. Então, quer dizer, é um jeito dinâmico, eles não param, e é isso, assim, não deixar ninguém dormir na aula, ficar, né, e fazer sempre uma checagem para ver se ele está lá, mas é isso. E aí, nessa atividade aqui que eu estou mostrando, de rotinas de pensamento, o que eu fiz? Eu também criei um slide aqui, ó, que é o Think, Share, Pair, né? See, Think e Wonder, né? Que é uma das rotinas de pensamento da Harvard, né? Do Project Zero. Então aqui eu vejo, eu interpreto, eu questiono. Então aqui eles fizeram um trabalho em que eu tinha um slide colaborativo e aí eu podia checar se estava todo mundo fazendo. Eu colocava bem aqui para eles colocarem o nome. Eu tinha uma caixinha de texto, ó, bem aqui, que eu colocava, eu pedia para eles colocarem o nome aqui na caixinha de texto, né? E aí cada um tinha o seu slide e eles preenchiam esse slide. Então a primeira parte da atividade, eles assistiam o vídeo, preenchiam esse slide e discutiam com os colegas e depois completavam coisas que eles não tinham completado aqui. Eu pedia para eles fazerem isso quando eles retornavam, né? Então essa é uma atividade super legal. Uma outra de conteúdo que eu acho bem bacana é uma de pergunta, né? De técnica de formulação de pergunta. E, de novo, eu dou todos as atividades aqui para eles, né? Enfim, dou todas as instruções aqui direitinho, o que eles têm que fazer. Eu pergunto se tem dúvida e tal, e aí mando eles para o documento e dou um tempo. Então, você está vendo que esse fluxo é um fluxo que, claro, no começo até para você é meio assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas foi isso, eu fui testando e falando com os meus alunos, inclusive, ó, hoje a gente vai testar um negócio, uma dinâmica, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se precisa de ajuste e tudo mais. E aí, nessas dinâmicas, elas viram meio que síncrono e assíncrono. Por quê? Porque eu tenho um momento de aula que eu estou aqui com o aluno, mas eu faço muita atividade agora que eles vão em um lugar no documento, tem tantos minutos e tal, e depois voltam. Ah, mas poxa, Carla, com os adolescentes, será que rola? Rola, dá para fazer sim, até porque você pode fazer uns controlezinhos de dizer que vai checar, vai contar presença para eles e até pontos, né, se for o caso. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu sei que às vezes tem que fazer. Então, pode fazer isso rapidinho quando eles voltam, aí pedir para colocar o nome no chat. E aí eu peço para eles fecharem a câmera e quando eles acabam de ver o vídeo, por exemplo, a todo mundo abrir a câmera só para eu saber que está todo mundo lá. Ou então pergunto no chat, ei, todo mundo voltou? E eles têm que colocar o nome. Então, tem estratégias para fazer isso. E aí, nessa de brainstorming aqui, do grupo, né, dessa técnica de formulação de perguntas,
Vamos voltar lá. Aqui, ó. Aqui é no Google Planilhas e eles têm todo um trabalho aí de brainstorm no Google Planilha que está todo montadinho para eles também, e os grupos trabalham em uma planilha só com abas para cada grupo. Então é assim que eu faço. E aí eu volto e depois que eles fazem a primeira parte, geralmente, de novo, a coisa do fechamento, né? Da outra vez, na outra atividade, a gente teve algo assim, e aqui eu abro o microfone e tudo mais. Então, sempre buscar também a coisa do design dos slides, pegar slides bacanas e tal, e que eles se acostumem com alguns slides que tenham a rotina. Uma coisa interessante também no fluxo é ter repetição. Tem alguns pontos que a gente tem que ter repetição. Então eu tenho algumas coisas assim, tá? Só que aí tipo isso ativa a atenção, é um gatilho de atenção, né? E aí eu sempre ponho, mas tem várias surpresas, né? De que pessoas estamos falando, de que mundo digital estamos falando. Então quando eu faço isso, por exemplo, eu crio isso aqui em vários momentos, por exemplo, da minha aula, se eu estou falando sobre isso e era o tópico da minha aula, eu volto para esse só que para eles pensarem que, poxa, tem um ponto que você tem que focar. E aí eu sempre repito esses slides em momentos diferentes da aula, então essa repetição é muito importante. Uma outra coisa que super funciona para trazer o conteúdo é a gente pensar nessa questão de números, né? Os números falam, então a gente trazer alguns poucos números ou gráficos e aí puxar deles interpretações e tudo mais, depois eles fazerem os próprios gráficos deles, buscarem outros dados. Então, essa coisa de dados, de trabalhar, deles buscarem, primeiro você traz alguns, dá aquela cutucada e aí depois você deixa eles irem atrás. Essa semana eu escutei uma coisa muito interessante, na verdade eu estava escutando um podcast que me deixou bem, não é intrigada, mas assim, poxa, caiu a ficha assim, quando uma facilitadora, ela é formadora de professores e também professora, ela falou o seguinte: se você não se empolga com o fluxo da sua aula, quer dizer, a experiência de aprendizagem que você está proporcionando para o seu aluno, ele também não vai se empolgar, ela não vai se empolgar. Então, a gente tem que pensar em aulas que a gente gostaria de estar lá. Eu acho que isso é muito importante, né? Você tem pensado nisso? Então, assim, toda vez que eu estou preparando alguma coisa para o meu aluno, eu penso assim, poxa, será que eu gostaria de estar nessa aula, fazer essa dinâmica? Claro que nem sempre você vai gostar de tudo e você tem que também pensar em outros estilos de aluno que você tem com outras personalidades que não é a sua, mas de qualquer jeito é um termômetro bem bacana, né, de ver, será que isso engajaria, né, será que isso engajaria o João, a Roberta, a Maria, o Tiago? Então é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar nesse fluxo para trazer coisas interessantes para os nossos alunos. Você vê também que eu misturo o GIF, a coisa da cor, né? De trazer slides super bem montados. Ah, Carla, mas eu sou péssima com slides. Poxa, tem aí modelos disponíveis, gratuitos e tal, que a gente pode até deixar aqui para você, que super funciona, né? Então vamos lá, só para finalizar. Bom, depois que você deu a sua aula aí, vamos dizer que, né, tá acabando a sua aula e tudo mais, vamos lá. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer é assim, para fechar, uma outra forma de fechar também aqui, eu estava fazendo uma atividade específica de pegada digital, mas é você fazer o que a gente chama de Call to Action, CTA, é um convite para ação. Então, assim, na sua unidade, enfim, na aula que você está dando, você está fazendo esse convite para ação para o seu aluno, quer dizer, para ele ir lá e fazer alguma coisa com aquilo. Então, você está vendo que tem aqui uma parte que a gente trabalha o conteúdo, aí depois puxa o aluno. Então, fazer o fluxo, é isso, é fluxo de energia, né, mais alto, mais baixo, dar uma acalmada nos meninos e tudo mais, e também essa questão de fazer com que ele esteja ativo nesse aprendizado, né? E aí tem várias formas, e eu gosto dessa ideia do call to action, assim, qual que vai ser a sua chamada para ação, a sua chamada para aventura na sua lição. Então fica essa dica aqui, né?
E aí, essa atividade que a gente ama, né? Eu às vezes faço no começo, mas eu gosto também um termômetro, por exemplo, de final de aula, né? Então, no final, de novo, para cada atividade que você faz, você abre e fecha um arco de aprendizagem, né? Então, você faz o check-in. Aí aquela parte ali, ó, você começa uma atividade, então você dá aquela instigada, você faz o check-in, aí você desenvolve, que aí é a parte do conteúdo, e você fecha, é isso que eu tô falando, toda vez você fecha. Então, durante a aula, você vai ter alguns arcos de aprendizagem. E esse aqui que eu tô mostrando é um ótimo para abrir e para fechar. Então, no caso de uma aula que eu dei, eu fechei com isso aqui, né? Porque era um tópico bem polêmico de algoritmos e tal, bem maluco e tal. E aí eu pedi para eles responderem no chat. Você pode pedir, inclusive, para fazer caras relacionadas com isso, colocar emoji no chat. Então, tudo isso funciona e é um jeito rápido de você fazer uma checagem final. Uma outra coisa que muitas vezes a gente esquece é a parte final de sistematização, tanto da parte do aluno dele sistematizar, quanto você também organizar esse conteúdo para ele, né? Isso é muito importante, assim, dessa sistematização para o aluno. Então, como que você faz isso, né? Você pode ter um Google Sites, você pode ter um documento, você pode sistematizar pelo WhatsApp, enfim, onde você quiser, tá? Então, tem várias formas aí de sistematização. Eu gosto de sistematizar, por exemplo, num Google Sites, porque se você tem um site da turma, fica tudo bonitinho, você pode criar páginas, subpáginas para cada aula, né? E aí também você pode fazer provocações e ter outros tipos de atividades, e aqui vou mostrar uma delas, que, por exemplo, era uma atividade que era assíncrona e que rolava depois das nossas aulas. Eu tinha essa atividade que é tipo um HyperDocs, quer dizer, é uma trilha de aprendizagem aqui que eu estou colocando passo a passo, que os grupos eles têm que se encontrar, né? E aí pode ser WhatsApp, Google Meet, Zoom, aonde quer que seja, né? E aí eles têm que se encontrar para continuar uma atividade que eu iniciei na aula. E aí eu dou toda a trilha, tudo que eles têm que fazer. E aí, para sistematizar de novo, eles fecham aqui, ó. Então, eles têm que colocar no final, eles têm que fechar. Eu tenho isso aqui para os grupos e eles têm que fechar aqui com a solução da atividade que eu fiz para eles. Então, o que eu estou trazendo aqui, eu acho que assim, de alguma forma, é óbvio, eu tenho certeza que você já faz coisas super interessantes, mas pensa nesse fluxo, o fluxo das atividades, abrir e fechar cada atividade. Então, você abre, tem lá a exploração e fecha, né? Então, você vai ter vários arcos durante a sua aula, pelo menos 2, né? E aí você pode ter extensões disso para que os alunos façam depois, e também durante a aula você não precisa estar o tempo inteiro. Você está lá, pede para eles fecharem a câmera, você fecha a câmera, pode ter esse esquema de vai e volta. Então agora nos grupos vocês vão fazer isso e depois vocês retornam para cá. Então essa dinâmica faz com que a gente tenha na prática metodologias ativas no digital, que pode ser tanto digital, pode ser híbrido, né? A gente pode ter aí um híbrido, enfim, dá para fazer de várias formas, e é o que a gente vem falando aqui no Amplifica para você, de um modelo altamente flexível. Então, isso tudo que eu mostrei para você pode ser adaptado para o presencial, para o online ou para o híbrido. E aí, curtiu? Conta aqui para mim nos comentários, diz outras ideias que surgiram. Enfim, vou adorar continuar a conversa com você aqui nos nossos comentários, tá bom? Beijão e até a próxima!